Olá, alunos do nono ano do Colégio Circulista. O motivo da gente trazer essa aula para cá, para o YouTube mais uma vez, é a questão do nosso tempo que ficou um pouquinho curto devido à pandemia, devido a todos os problemas atípicos que nós tivemos dentro do nosso ano letivo. Hoje eu trago para vocês um assunto de lei das reações químicas, são duas leis que a gente tem que discutir, e também iniciarmos aqui o nosso conteúdo que envolve os conteúdos de ácidos, sais, certo? Dentro do nosso contexto, do nosso livro didático, que são assuntos recorrentes aí para a nossa avaliação parcial desse nosso último bimestre deste ano. Então, dentro desse assunto, nós temos dois conteúdos para tratar, das leis das reações químicas. Lei de Lavoisier, tá? E lei de Prost, dois grandes cientistas aí de séculos passados, que foram dos pioneiros dentro do conteúdo do estudo da química, propriamente dita. Então vamos lá. O que é que fala a lei de Lavoisier? Também conhecida como lei da conservação da massa. Segundo Lavoisier, a massa do produto que está na reação química tem que ser igual à massa do reagente que iniciou esta reação. Ou seja, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Nós sabemos que dentro da equação química existe do lado esquerdo os reagentes que estão ali se juntando, se rearranjando, formando a equação, e do outro lado o produto da equação. Claro que existe uma transformação entre esses átomos que estão se formando, trabalhando nessa reação, e daqui a pouco a gente classifica um pouco essas reações. Não é assunto que está no nosso livro didático, mas vale a pena a gente falar. Tá? Para a gente entender esse conteúdo de Lavoisier, é bem simples. Eu tenho aqui a reação ocorrente entre o carbono e o oxigênio, e nós sabemos que quando o carbono e o oxigênio eles se juntam dentro de uma equação química, o produto final da união desses dois átomos é o gás carbônico, ou seja, o CO2. Então, nós temos na reação o carbono mais duas moléculas de oxigênio, ela vai ter como produto final dessa reação o gás carbônico CO2. E o que Lavoisier quer dizer com a sua lei da conservação da massa? Ora, se carbono e oxigênio têm massas definidas, então a massa dos dois aqui tem que ser somada, e a massa desse lado do produto tem que ser igual à massa final aqui na equação química. Em outras palavras, pessoal, nós precisamos, quando trabalhamos com as leis das reações químicas, nós precisamos da tabela periódica, pois se nós analisarmos bem na tabela periódica, existe tanto o número atômico do elemento químico, como o seu valor de massa, que é um valor bem aproximado. Às vezes ele tem um número muito quebrado, como por exemplo a massa do oxigênio, 15,9999, que a gente aí, por conceito, arredonda para 16. Então vamos lá. Qual é a massa do carbono e a massa do oxigênio dentro dessa reação? Ora, carbono tem massa 12, oxigênio tem massa 16, como eu falei para vocês, a gente arredonda. Se eu pego a massa desses dois elementos na reação química, eu vou ter uma soma de 44 gramas, certo? Desses reagentes. Tá? Professor, carbono 12 com 16 não dá 44, dá menos. Por que o senhor botou 44? Aí vai muito da atenção. Preste atenção, tá, casal? Olha, eu tenho dois átomos de oxigênio. Então, consequentemente, a massa do oxigênio aqui não é para ser 16 no final. Não é para ser 16, é para ser 32. Pois eu tenho dois oxigênios, 16 com 16, 32. Então, a massa dos dois oxigênios aqui é igual a 32. 32 com mais 12 do carbono, 44. Então, o que é que nós temos aqui? Os reagentes têm 44 gramas, certo, de massa. Então, no produto final, ou seja, no CO2, eu também tenho que ter 44 gramas, certo, de massa no final dessa reação. Então, a lei de Lavoisier praticamente é isso. Então, não tem segredo. Pegou o número. Qual é a diferença que eu tenho que fazer aqui? Numa questão desse tipo, você precisa da tabela periódica para olhar o número de massa do produto, certo? E você sempre tem que arredondar, certo? 19,9999. Então, você vai arredondar isso para 20, certo? Sempre aproxime para o número inteiro, certo? Mais próximo.
A lei de Prost, ou seja, a lei da proporção constante, ela se assemelha aqui, certo? A diferença da lei de Prost para a lei de Lavoisier é que a gente vai trabalhar com frações equivalentes, tá? Então, o que é que Prost diz? Que a proporção da massa da substância dos reagentes e as que são produzidas, ou seja, reagente e produto, certo? Numa reação tem que ser fixa, ou seja, tem que ser igual, imutável, não muda, não se altera, certo? Então, trago o mesmo exemplo para vocês, ó. Se o carbono é 12, se o oxigênio é 16, tá? Na soma de tudo, né, tem que dar 44. Concorda comigo? Beleza. 44 gramas final, é isso, na reação desses dois, tanto no produto quanto lá no reagente. Tá, professor? Agora eu não entendi por que tem 3 aqui e por que tem 4 lá. Por que tem 8 lá? Olha, vamos lá. Se o carbono é 12, se o oxigênio junto, os dois vai dar 32, vai dar 32 de grama, então nós vamos trabalhar aqui a proporção constante. Se eu trabalho com proporção, assunto de matemática lá do 7º ano, tá? Então nós sabemos que a proporção nada mais é do que fazer as frações, trazer as frações equivalentes, né, daquele número que eu tenho. Então, que número eu posso dividir o 12 para dar 3 aqui embaixo? Eu posso dividir esse 12 por 4, né? Consequentemente, eu vou ter que dividir o 32 por 4, tá? 12 por 4, 3. 32 por 4, 8. Então, proporções, certo? Assim, esse carinha gostou de trabalhar um pouco mais difícil do que esse daqui, né? Esse aqui foi mais fácil, tá bom? Então, nós só estamos buscando proporções, certo? Só questão de proporções. Mas qual a finalidade de trabalhar a questão das proporções de Prost, certo? Porque quando eu trabalho com átomos simples, isso é fácil. E se eu estiver trabalhando com muitos compostos desse tipo, né? Muitos átomos se unindo, formando milhões e milhões de moléculas de CO2. Então, neste caso, as leis da proporção do Prost, para mim, é melhor trabalhar com elas do que as de Lavoisier, certo? Então, é só para vocês entenderem. O conteúdo é simples, é só isso. Proporcionalidade e aqui buscar o número inteiro, que ambos se encontram lá na tabela periódica. Então, aí para vocês entenderem, certo? Daqui a pouquinho, quando eu terminar todo o conteúdo, eu volto com alguns exemplos práticos para vocês, tá bom? Proporção, né? De 12 para 4 deu 3, certo? E aqui para dar 6, eu tive que somente que dividir isso aqui por 2 e esse aqui por 2. Consequentemente, ó, se eu divido por 2 aqui dá 6, ali dá 16. Agora, atenção, a soma do produto final também tem que ser proporcional, tá bom? Certo? Ó, aqui vai dar 11, aqui vai dar 22. Mas se eu estiver trabalhando com o número inteiro, isso aqui daria 44. Certo? Qual é a proporção dali para cá? Divide por 4 que dá 11, né? E aqui divide por 2 que dá 22. Então, lei da proporção constante, Prost, ok? E lei da conservação da massa, de Lavoisier. Então, alunos, trago agora para vocês um exemplo onde a gente vai trabalhar essa questão que a gente acabou de falar, certo? Da lei de Lavoisier e da lei de Prost, para você ver que não é complicado, tá bom? Ao mesmo tempo, a gente vai tentar lembrar o conteúdo que nós falamos sobre balanceamento de equações, certo? Uma vez que eu tenho um produto final aqui, tá certo? Tá bom? E eu tenho a equação neste lado que ela não está balanceada. Nesse caso, eu preciso saber qual o valor do número que vem para cá. Qual será o algarismo, qual será o número natural que eu vou colocar aqui para que aquela equação esteja balanceada corretamente. Então, para a gente entender esse conteúdo, né, eu disse para vocês que era super importante a tabela periódica à mão. Então, quanto de massa molar temos envolvido nas reações a seguir? Então, tem uma, duas reações, tá bom? Quando se fala de massa molar, fala-se da massa de cada átomo envolvido na reação. Então, eu tenho que pegar essas massas desses átomos e tenho que fazer a somatória de cada um, tá bom? Então, olho na tabela periódica. Muito bem. Pegou sua tabela periódica, né? Ela já está em mão. Então, nós vamos sempre, como eu falei para vocês, arredondar esses valores que são quebrados. Então, a gente vai começar aqui pela equação de cima, colocar o valor da massa de cada elemento, tá? Vou registrar aqui abaixo. A começar pelo ferro, Fe, tá? Ele tem massa, eu vou arredondar ela para 56, tá bom? O Cu, neste caso, nós vamos arredondar para 63. O enxofre, 32, tá?
e o oxigênio vai ser igual a 16, como você já conhece, tá bom? Aqui embaixo nós vamos logo registrar o 109 por AG, né? Argônio, tá? E o BR fica conforme lá, chegando, arredondando isso para 80. Então, quanto de massa, né, nós temos nestas duas equações? Então, vamos lá. Eu tenho somente um ferro, somente um cobre. Tá? Tenho um enxofre, mas eu tenho 4 oxigênio. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, pessoal, 16 vezes 4, certo? Ó, tá bom? Então, nós temos 4,64 só de oxigênio. Então, o que é que nós temos aqui, ó? 56 mais 63 mais 32 mais 64. Então, fazendo toda essa somatória, para a gente saber quanto que nós temos de massa em toda essa equação, em toda essa reação química aqui, então nós temos 4 com 2 dá 6, 6 com 3 dá 9, 9 com 6 dá 15, traz um para cá para cima, 6 com 3 dá 9, com mais um lá 10, 10 com 11 vai dar 21. Então, nós temos uma massa de 215, tá? Nesse caso, mol. A gente vai chamar de mol, certo? Que se refere aqui à massa molar. Beleza? Para cá agora, então, nós temos 2 Ag, não é isso? Então, não é só 109, vai ser 109 com 109, que vai dar 218 mais 80. Tá? Então, a somatória desses carinhas aqui, né, ó, 8 com 0, 8, 8 com 9, e traz o 2 aqui, uma massa de 298 mol. Tá bom? Agora, faltou uma coisa nessa questão. Faltou-nos balancear, já que ela não está balanceada. Então, vamos lá. Aqui, o meu produto inicial, já que aqui é a reação final dela, né, perdão, que é o produto e ali os reagentes, na reação entre esses dois átomos aqui, nota que eu tenho dois bromos aqui. Então, esses 2 bromos daqui já apareceram aqui, ó, 2 vezes o bromo, tá? Então, para me balancear esta equação, já que esse 2 já veio para cá, então, já que isso diz que é a minha reação final, então aqui eu só posso ter o número 2, para deixar essa equação balanceada. 2Ag, né, com Br2, já que eu tenho 2 bromos lá também, daqui 2AgBr, tá? Fica aí, tá, a resolução desse primeiro exemplo aqui. E agora a gente vai para o nosso novo conceito, nosso novo conteúdo, que também faz parte do assunto de prova. O assunto agora é funções químicas. O que são funções químicas? O que a gente vai estudar a princípio aqui? Hoje, para encerrar essa nossa aula, a gente vai falar apenas dos ácidos, tá bom? Aí na próxima aula a gente fala sobre as bases, e aí a gente deixa os sais e os óxidos para adentrar o conteúdo da nossa prova final, da nossa avaliação final. Ainda para esse momento, nós vamos falar hoje apenas de ácido, porque o conteúdo é um pouquinho extenso. Mas o que são funções químicas? É a organização de compostos químicos com propriedades semelhantes. Então, fica atento a isso, tá? Nós vamos dividir as funções químicas em duas, tá? Funções inorgânicas e funções orgânicas. Para esse estudo do 9º ano, a gente fica apenas com o estudo das funções inorgânicas, onde nós vamos estudar os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Funções orgânicas são as funções formadas por cadeias de carbônicas, ou seja, que tem o carbono como o centro do estudo. É um conteúdo que fica aí para o 3º ano do ensino médio, já que ele não está presente aí no teu livro didático, tá bom? Então nós vamos falar de sais. O que são, nós vamos falar dos ácidos. E o que são os ácidos? São substâncias que assim ionizam, então muita atenção nisso, tá? Ionização já nos remete a íons, tá bom? São substâncias que se ionizam na presença de água, formando íon H+, tá bom? E um íon negativo, que depende aí do outro elemento que esteja em questão dentro desse composto do ácido, tá bom? Então, para isso, já que no ácido
o H+, vai estar sempre presente. Para que seja um ácido, esse H+, tem que estar sempre presente. Então, o H+, será o radical funcional dos ácidos. Olhei para um composto, olhei para uma equação química, lá tem um H+, então eu sei que eu estou trabalhando com ácido, e não com uma base, e não com sais, e não com óxidos, certo? Tá bom? Então, muita atenção, porque é isso que vai diferenciar. Esses pequenos detalhes é que diferencia o que é um ácido, de uma base, de um sais, tá? É isso que vai diferenciar. Então, voltando para cá. Quando eu tiver dentro da equação da reação química um H+, tá bom? Então, eu estou trabalhando com ácidos, tá bom? Olha o exemplo aqui, HCl. Os dois, né, reagiram aqui, H+. Acabou, pai! Então, veja aqui o exemplo. Eu tenho o H+ e o Cl-, tá? Os dois reagindo, né, ó, formando o HCl. Isso aqui é um ácido, tá bom? Por que é um ácido, professor? Porque ele formou, tá, o radical H+, tá? E também tem um íon negativo, conforme fala aqui, ó, tá bom? Temos um íon negativo, ok? H2SO4 também é um ácido. Olha aqui o H+, e ele apareceu por 2 vezes. Olha aqui o íon negativo, também apareceu ali, tá bom? H3PO4, tá aqui o H+, tá aqui o O3. Então, atenção, pois as questões que envolvem esse conteúdo vai falar exatamente disso, vai trazer esses formatos para vocês nomenclaturar. É ácido, é base, tá? Então, a gente vai estudar exatamente isso nesse contexto de ácidos e base, tá bom? Então, muita atenção, é isso que eu peço na hora dos estudos, tá bom? Classificação dos ácidos. Vamos classificar os ácidos de acordo com a quantidade, tá, de H+, certo? De hidrogênio aqui dentro. Então, aqui, ó, 1 hidrogênio, 2 hidrogênio, 3 hidrogênio, tá? Então, nesse caso, o que é que nós temos, ó? Se ele aparece apenas um H+, então ele é um monoácido. Mono de 1, tá? Diácido de 2, então diácido 2 H+, certo? Triácido 3, e se for de 4 para frente, então eu tenho um tretácidos, tá bom? Então isso aparece com bastante frequência dentro dos nossos estudos, dentro dos nossos exemplos. E também podemos classificar dentro do conceito de ácidos, tá? Podemos classificar ele como hidrácido ou oxiácido. Como assim? Eu não entendi. Se dentro da reação do ácido eu tiver apenas hidrogênio e não tiver oxigênio, então ele é um ácido tipo hidrácido, tá bom? Mas se dentro dele tiver oxigênio, como neste caso aqui, que nós temos oxigênio, então ele passa a ser chamado oxiácido, tá bom? Vamos para os nossos exemplos para a gente poder, né, trabalhar isso aqui, fazer a nomenclatura dos ácidos para a gente encerrar essa nossa videoaula. Muito bem, então, para a gente encerrar, por vez, essa nossa videoaula, já que a gente vai falar de bases e as demais funções para frente, vou encerrar falando aqui da nomenclatura dos ácidos. Como é que eu vou dar nome para este ácido, para este e para esse? E também para esses dois outros exemplos de ácidos que eu tenho aqui. Então, nota que na química a gente não basta só conhecer a função, tem que dar o nome do composto que está sendo feito, que está sendo produzido, que está reagindo ali naquele momento. Então, o que a gente precisa agora? Nomenclaturar. E essas regras de nomenclatura, elas não mudam, são universal. Então, o que você aprender aqui, outro aprende no Japão, aprende na Austrália, enfim, qualquer outra parte do mundo, já que é regra, certo? Daí o PAC que controla todas as normas químicas. Então, como nós falamos, existem dois tipos de ácidos, os hidrácidos e os oxiácidos. Qual a diferença de um para o outro? Exatamente. Uma só tem hidrogênio, não é isso? Ó. E a outra vai ter, tá, em seu composto tanto hidrogênio como oxigênio. Os que têm oxigênio eu chamo de oxiácidos. E os que têm hidrogênio eu chamo apenas de hidrácido. Então, para a gente dar nome para isso daqui, existe a regrazinha simples. Ó. Como é que eu vou iniciar? Primeiro, eu vou ter que colocar o nome ácido, depois o nome do ânion. Só não entendi. Ânion? Isso,
ânion é o íon negativo que vai aparecer dentro desta função, já que o H vai ser mais, né? Então, o ânion é esse carinha aqui, tá bom? Então, ácido, como é o nome dele? Cloro, beleza. Se aqui é o cloro, então eu vou colocar o nome dele. Claro, então, como fica? Ácido, o ácido tem que iniciar em todos os nomes, certo? Ó, tá bom? Já que faz parte da nomenclatura, tá bom? Então, ácido, cloro, cloro. Só que no final eu vou tirar a última letrazinha de cloro e vou agregar isso, o restante do nome, ó, clorídrico, certo? Tá bom? Então, como é o nome desse ácido? Ácido clorídrico. Tá? Então, assim a gente coloca a nomenclatura. Vamos para o próximo exemplo. Que elemento é esse? Enxofre, tá? Então, cuidado, pois, claro que eu não vou botar enxofídrico, tá? Nesse caso, se diz sulfúrico. Ok? Então, são nomenclaturas especiais. No livro de vocês explica um pouquinho mais sobre isso, tá? Para esse último nome de ácido, pessoal, nota que eu tenho dois átomos junto aqui, o carbono e o nitrogênio. O carbono com nitrogênio, ele gera um composto chamado de cianeto, certo? Então, nesse caso, eu vou usar o nome do composto para dar o nomezinho aqui do ácido. Então, ácido cianídrico. Bom, esses são nomezinhos especiais que aparecem. Não se preocupe com ele, porque não é coisa para a gente se preocupar para a nossa avaliação, já que na avaliação a gente vai trabalhar com ácidos bem mais práticos, né? Bem mais simples. Esse tipo de ácido sempre aparece mais lá no ensino médio, quando a gente volta a falar desses conteúdos, tá bom? Vamos lá agora para os oxiácidos. Também eu inicio ambos com o nome ácido, certo? Tá bom? Ácido. E aí, o que eu vou fazer agora? Depois, nome do elemento. Que elemento? Professor, se eu tenho o hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Lembra, esse H já leva o nome ácido. O oxigênio, oxiácidos, né? Então, tá aqui o prefixo do oxigênio lá no final, ó, tá? Então, eu estou me referindo a esse aqui, ó, tá? Ao outro carinha que apareceu. Então, ácido, ácido, ele entra. Como aqui é o nitrogênio, então eu só vou usar o NTI de nitro, certo? Tá bom? Nitro, tá? O nome não seria isso, né? Então a gente vai tirar, tá? O R e vai juntar o ICO, nítrico. Então pronto, tá aí dado o nome do ácido, ácido nítrico. Atenção, isso é um oxiácido, tá bom? E não um hidrácido, certo? E aqui, como a gente usou o enxofre, né? E o enxofre aqui há pouco a gente colocou como sulfúrico, esse nome sulfúrico volta para cá de novo, tá? Tá? E aí a gente utiliza, né, ó, sulfúrico. Então a gente usa o sulfúrico para usar lá. Então, o último aqui, H2SO4, ácido, né, ó, do enxofre, que a gente passa a chamar de sulfúrico, tá? Então, sulfúrico, usando aqui, tá? Pega o prefixo do enxofre e traz ali o restante da formação. Agora vamos fazer uma correção. Correçãozinha aqui no final do hídrico, tá? Acabei aqui trocando as bolas, mas humildemente venham corrigir. Aqui, cadê o hídrico, professor, que você não colocou, tá? O sulfurídrico, certo? Era esse o nome que eu deveria ter colocado, não ter antecipado o nome do oxiácido, né? O que eu tinha colocado aqui era o nome do oxiácido, e não o nome do hidrácido, tá bom? Então, correção feita. Desculpa, mas tá aí a correção, né? Pessoal, ficamos por aqui e o restante a gente vê em sala de aula, tá bom? Aqui é apenas para a gente dar uma adiantada no nosso conteúdo. Valeu!